Seja bem-vindo ao resumão da Bolsa. Pegue seu café, ajuste o fone na caminhada ou aumente o som do carro. Em menos de 15 minutos você terá a pincelada que precisa sobre investimentos. Hoje o nosso mergulho é no verdadeiro titã da Bolsa Brasileira, o Itaú Unibanco. O ticker é ITUB4. O banco acabou de divulgar lucros recorde, sabe? E isso? Bom, isso levanta aquela pergunta central. No meio dessa explosão de bancos digitais, de fintechs, o maior banco da América Latina ainda tem para onde crescer? Ainda é um bom investimento? Essa é a pergunta, né? Porque assim, a resposta não é tão óbvia. Para começar, a gente precisa ter a dimensão do que é o Itaú. Não é só um banco, é uma potência. Uma potência financeira, claro. Financeira e, cada vez mais, tecnológica. Pensa nos números. Maior banco da América Latina, presente em 20 países. Atende 55 milhões de clientes. Tem 12 milhões de correntistas. E o valor de mercado hoje? Olha, beira os 485 bilhões de reais. É um gigante. Um gigante que, se a gente olha o gráfico da ação, parece que está correndo como um velocista. ITUB4 está ali, perto dos R$ 45,50. Mas o que chama atenção mesmo é a valorização. Mais de 70% nos últimos 12 meses. Para uma empresa desse porte, é um movimento brutal. A primeira reação de muita gente é pensar, pronto, cheguei tarde para a festa. Será? É a pergunta de US$ 1 milhão. Ou melhor, de 485 bilhões de reais. E para a gente começar a responder, temos que ir além do preço na tela. Temos que, abrir o capô e olhar os múltiplos. O famoso P sobre L, preço sobre lucro, do Itaú está em 11,19. Tá. E o que esse número 11,19 nos diz? Porque ele sozinho não conta a história toda, né? Exato. O contexto é tudo. A média do setor financeiro tem um P sobre L de 8,88. O segmento de bancos, 8,97. Ah, então ele está bem acima. Bem acima. O Itaú está sendo negociado com um prêmio, sabe? O mercado aceita pagar mais caro por cada real de lucro que o Itaú gera. E esse prêmio fica ainda mais claro quando a gente olha outro indicador, o PVP. O preço sobre o valor patrimonial, que compara o valor de mercado com o valor contábil, certo? Precisamente. E o do Itaú está em 2,45. Uau! Pois é. Significa que o mercado avalia a empresa por mais que o dobro do seu patrimônio. E a média do segmento de bancos é de apenas 1,22. É um prêmio enorme. Ok, então a pergunta fica mais funda. Por quê? O que justifica o mercado pagar o dobro pelo Itaú em comparação com a média? Isso não é um risco? Aí que está o centro da questão. O prêmio existe por uma única razão, a palavra mágica no setor bancário: rentabilidade. E o indicador que mede isso é o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. E o ROI do Itaú é de impressionantes 21,93%. 21,93%? Exato. Para um banco desse porte, com essa base de capital, gerar um retorno desse é uma proeza de eficiência. A média do setor é 13,40%. O Itaú não é só um pouco mais rentável. Ele está, assim, em outra categoria. Entendi. Então, o que os números estão contando é a história de uma empresa de altíssima qualidade que consegue extrair muito mais valor do seu capital do que os concorrentes. E com todo esse lucro entrando, a consequência para o acionista é... Dinheiro no bolso, e muito. O que nos leva ao segundo pilar que chama atenção no Itaú hoje: os dividendos. O dividend yield, o DY, está na casa dos 10,40%. 10%. Isso coloca a ação no radar de qualquer um focado em renda passiva. É mais que o dobro da média do setor, que é de 4,84%. De novo, qual a mágica? O que explica essa generosidade toda? Bom, é uma combinação de dois fatores. Primeiro, o lucro recorde, que a gente já falou, quase 46 bilhões de reais nos últimos 12 meses. E segundo, algo que o mercado chama de excesso de capital. Excesso de capital quer dizer que tem dinheiro sobrando no caixa. Exatamente. Por regras do Banco Central, os bancos precisam ter um certo nível de capital para garantir a solidez, né? O Itaú hoje tem muito mais do que o mínimo exigido. E essa combinação, lucro absurdo mais capital excedente,
cria uma expectativa muito forte de que em 2026 o banco possa anunciar dividendos extraordinários. Ah, um pagamento extra, além do que já é distribuído? Isso. Um pagamento bem robusto, além dos pagamentos mensais. Mas espera aí, distribuir tanto capital assim não pode ser um sinal de que o banco não tem mais onde crescer? Que não encontra projetos para investir esse dinheiro? Essa é a discussão clássica, né? Para empresas maduras. E a resposta é depende. Uma startup de tecnologia, por exemplo, deveria reinvestir cada centavo. Mas para um gigante como o Itaú, o crescimento orgânico tem um limite. A gestão entende que, a partir de certo ponto, devolver o capital para o acionista gera mais valor do que forçar um crescimento a qualquer custo. É sinal de disciplina. E essa disciplina aparece na consistência. Para quem não acompanha de perto, o Itaú pagou proventos todos os meses no último ano. Todo santo mês. Somando tudo, dá R$ 5,08 por ação. Essa previsibilidade é música para os ouvidos, né? É o famoso efeito reloginho. E essa capacidade de gerar e distribuir valor nos leva ao motor por trás disto tudo. A transformação digital. Exatamente. Vendo a banda passar. Ele decidiu usar o seu tamanho para criar um tsunami próprio. Em vez de só se defender, ele investiu bilhões para se tornar uma empresa de tecnologia com licença de banco. E como foi isso na prática? Foi uma estratégia com várias frentes. Primeiro, desenvolveram um super app para unificar a experiência do cliente, algo que os digitais faziam muito bem. E teve a criação do Ion, a plataforma de investimentos? Exato. Um movimento direto para competir com as corretoras, como a XP, para onde muito cliente de alta renda estava indo. Mas a mudança foi mais profunda. Em 2019, eles compraram a Zup, uma empresa de tecnologia. Uma aquisição estratégica, então. Genial. Eles não compraram só um produto, eles compraram um cérebro, uma cultura de inovação, e trouxeram para dentro de casa. É uma estratégia muito diferente de alguns concorrentes que criaram um banco digital separado. O Itaú reformou o navio-mãe por dentro. O que parece bem mais difícil. É como trocar o motor do avião em pleno voo. Mas, pelos resultados de rentabilidade que a gente viu, a aposta deu certo, né? Deu muito certo. A tecnologia deixou de ser só um centro de custo e virou um motor de eficiência, de lucro e de experiência para o cliente, que é o mais importante. Bom, até agora a gente pintou um quadro, nossa, muito positivo. Uma fortaleza rentável, moderna, pagadora de dividendos. Mas, assim, a gente sabe que não existe almoço grátis no mercado. Onde estão os riscos? O que o investidor precisa ficar de olho? O primeiro risco é inescapável e vale para todo o setor: o cenário macroeconômico. A saúde do Itaú está ligada diretamente à saúde da economia brasileira. Juros, inflação, desemprego. Tudo isso afeta a capacidade de pagamento das pessoas, a demanda por crédito. Se a economia brasileira engasgar, o Itaú vai sentir. Não tem como fugir. E o segundo ponto, imagino, é o calcanhar de Aquiles de qualquer banco: a inadimplência. Exatamente. É o fantasma que assombra qualquer balanço. Mas nesse ponto, o Itaú tem uma reputação histórica de ser um porto seguro. O motor de análise de crédito deles é quase lendário no mercado pelo conservadorismo. Eles são muito criteriosos. O que significa que, em uma crise, a carteira deles sofre menos. Tende a sofrer menos que dos concorrentes, sim. Não que eles sejam imunes, mas são mais resilientes. E essa resiliência parece estar no preço. Depois dos últimos resultados, a maioria das corretoras elevou o preço-alvo da ação para algo entre R$ 50 e R$ 51 reais. A questão é, depois de subir tanto, será que o otimismo já não está todo no preço? É a grande dúvida. O consenso de mercado acredita que ainda há espaço, principalmente se essa história do dividendo extra se confirmar. O argumento é que a qualidade da gestão e a solidez do balanço justificam o prêmio que o mercado paga. O risco é qualquer tropeço fazer esse prêmio diminuir. Então, para a gente amarrar tudo, o Itaú hoje parece uma combinação rara. A estabilidade de um líder, a rentabilidade de uma empresa de crescimento e ainda pagando renda passiva. O reloginho da bolsa, como dizem, parece estar com a corda toda. É uma ótima definição. E olha, isso me deixa com um pensamento final. Uma provocação, sabe? O Itaú provou que um gigante pode sim competir com as fintechs no campo da tecnologia. A grande questão para o futuro é: à medida que ele se torna mais uma empresa de tecnologia com um balanço de banco, será que o mercado vai passar a avaliá-lo como uma empresa de tech com múltiplos mais altos?
ou ele vai ser para sempre visto pela ótica mais conservadora de um banco tradicional? A resposta para isso pode destravar um novo